Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos nós aqui na presença de Deus para, através da palavra dele, poder chegar até vocês. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra, mas uma palavra que possa edificar a sua vida, uma palavra que vem fortificar o seu coração, uma palavra que possa acrescentar sua fé diante de Deus. Que nós servimos a um Deus de milagre. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. E a palavra que nós escolhemos nessa tarde está no 2 Reis, capítulo 3. Eu vou ler, vamos ler aqui a partir do versículo 8, que diz assim: E ele disse, por que caminho seguiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército que o seguia não tinha água. Eu quero dizer para os irmãos que aqui estavam 3 reis indo para uma guerra, cada rei levando o seu exército. E veja o caminho que eles optaram para seguir. Entraram pelo deserto de Edom. E diz a palavra de Deus que eles andaram 7 dias. E de repente acabou a água. E lá no meio do deserto, aonde eles foram, não tinha água mais. E o que aconteceu, meus irmãos? Quando nós optamos por caminhos escabrosos, tortuosos, nós pagamos o preço. E aqui a Bíblia fala sobre o deserto. Eles foram pelo caminho do deserto de Edom. Muitas vezes nós enfrentamos situações nessas vidas e que passamos pelo deserto. Todos nós passamos por algum deserto da vida. Mas o deserto que nós caminhamos, que nós passamos, foi para o nosso aprendizado, para que nós pudéssemos acrescentar nossa fé e firmar cada vez mais a nossa fé no Senhor. Aqui estavam esses 3 reis. Imagina quantas 1000 pessoas estavam ali. Soldados, animais, gado. E acabou a água. E agora? O que vai acontecer? E ali podemos ver nessa palavra que os 3 reis estavam ali. E o rei de Israel, o rei de Edom, ficou apavorado. E agora? O que vai acontecer? Quantas vezes nós paramos diante de uma situação e pensamos assim: Deus, e agora, Deus? O que vai acontecer? Como vamos suportar o que está acontecendo nas nossas vidas? O nosso socorro, como diz o Salmo, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus, igreja. E se você pode continuar lendo essa palavra, você vai ver que os reis, o rei de Israel, aliás, o rei de Judá, ele se levantou e disse: não tem algum profeta aqui de Deus que possamos consultar a Deus através dele? No meio daquele desespero, alguém lá do meio do povo disse: Senhor, aqui tem um homem chamado Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. E de repente o rei falou: a palavra do Senhor está sobre ele. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós, aonde nós estamos, o que estamos fazendo, aonde nós vivemos, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na rua, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. Eliseu estava ali na qualidade de soldado para guerrear. O rei Josafá era um homem de Deus, confiava em Deus, mas ele estava ali na qualidade de rei.
mas Eliseu estava na qualidade de soldado. E ali trouxeram Eliseu. E os 3 reis desceram para falar com ele, para ouvir ele, aliás. Aquele homem que estava na qualidade de soldado, mas era um profeta do Senhor. Como o rei de Israel era um rei que tinha virado as costas para Deus. E que quando queria se consultar com algum Deus, procurava os deuses, não procurava o Deus Todo-Poderoso. Eliseu falou, olha, o que tenho eu contigo? Procura os deuses da sua mãe, consulta eles. Mas o rei de Israel estava desesperado, porque aonde ele estava, não tinha mais como retornar com aquela quantidade de soldados, quantidade de animais. E eles, não, porque nós viemos trazendo para cá para ser morto, para ser entregue na mão dos medianitas. E de repente, Eliseu pediu um arpista, ou pediu alguém que louvava a Deus. Aí trouxeram aquele moço que louvava a Deus com harpa, e aquele moço começou a louvar a Deus. E diz a palavra de Deus que veio o Espírito de Deus sobre Eliseu. E Eliseu falou, Senhor, assim diz o Senhor, cavai muitas covas no meio desse deserto. E ali, meus irmãos, começaram a cavar as covas no meio do deserto. Um lugar que não tinha água em forma nenhuma. E ele disse ainda, olha, amanhã pela manhã, essas covas estarão cheias de águas, para poder matar a sede de um soldado e de todos que estão aqui presentes. Ah, eu posso imaginar aquele soldado cavando aqueles buracos, aquelas covas no meio do deserto, aquelas terras secas. Pudesse imaginar, mas como vai acontecer, de onde vai vir água? Mas ele disse ainda, olha, o Senhor manda falar que não vem chuva e nem vem vento. Mas amanhã pela manhã, Deus vai trazer a água aqui em todos os lugares. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que ele diz mais ainda, olha, Deus já fala que isso é pouco. Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Eu quero dizer para os irmãos, nesse momento que me ouve, preste bem atenção nesta palavra. Você vê que o Deus que nós servimos, é um Deus de milagre. E ele continua fazendo milagre na vida daqueles que creem. Ali só tinha o Eliseu e só tinha o rei Josafá. Mas Eliseu, diante de Deus, ele disse, amanhã pela manhã, aqui nesse deserto, virá chuva, virá água. E não vem chuva e nem vem vento. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos, que no outro dia de manhã eles levantaram e ali prestaram culto a Deus, prestaram sacrifício ao Senhor. Mas de repente houve-se um barulho. E quando eles olhavam pelo deserto, lá vinha água para o meio da terra seca, do meio do deserto. E foi inundando todos aqueles buracos, aquelas covas que eles fizeram. E eu quero te dizer para você neste momento, não importa a situação que você está vivendo, não importa o deserto que você está vivendo hoje, Deus é na tua vida para suprir a sua necessidade. Se você está doente, receba a cura do Senhor. Se você está com problema diante de qualquer situação da família, receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo Deus. Por isso que eu quero dizer para você nesse momento, confia. Não deixe que nada tire a tua fé diante de Deus. Porque nosso Deus está olhando para cada um de nós nesse momento. Esta palavra eu quero que você põe no teu coração. Se você quiser reler essa palavra, vê, do começo ao último desse capítulo, você vai ver o que Deus fez na vida daquele povo, no meio do deserto. E a Bíblia nos fala que ali foi criado um rio no meio do deserto, através da palavra de um profeta, de um homem de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você está no lugar de profeta dentro do seu lar. Você está no lugar de profeta no meio da sua família. Profetiza vitória sobre a vida daqueles que estão doentes, profetiza cura,
Profetiza a vitória sobre a vida daqueles que estão com problema, porque Deus vai solucionar e receba essa bênção na tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu sei que essa palavra é uma palavra curta, mas é uma palavra que pode edificar a sua vida, que pode te fortalecer. Nós estamos vivendo diante de um Deus que é dono de toda a vitória, de toda a bênção. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, Deus querido, colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte neste momento, Pai. Nós, meu Deus, como seres humanos, não sabemos que situação cada um está vivendo. Qual é o problema que os teus filhos vivem hoje? Qual é o deserto que os teus filhos estão vivendo nesse momento? Mas o Senhor é um Deus da provisão, Pai. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que sara, é o Deus que salva. E eu coloco cada um nas tuas mãos neste momento e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor desça com a tua vitória, com a tua bênção na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja cura, que haja libertação, que haja solução, meu Pai, dos problemas na vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, para que o teu nome seja honrado e seja glorificado, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Receba essa palavra no teu coração, receba essa oração, e que Deus te fortalece, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém?